Meu amor à distância, a promessa que o tempo guarda. Existe uma caixa de sapatos debaixo da cama de Clarice. Dentro dela, 53 cartas amareladas pelo tempo. Todas começam da mesma forma. Querida Clarice, ainda me lembro. E todas terminam com a mesma assinatura. Com carinho, Augusto. A última carta chegou há 32 anos. Desde então, silêncio. Clarice tem 61 anos agora. Vive sozinha numa casa pequena no litoral de Santa Catarina, onde o vento traz cheiro de sal e as gaivotas acordam a cidade antes do sol. Ela trabalha como costureira, faz vestidos de noiva, reforma saias, conserta bainhas com a mesma paciência com que espera algo que talvez nunca chegue. Mas hoje, numa tarde comum de outubro, o carteiro deixa um envelope na porta. Sem remetente, apenas o nome dela, escrito à mão, com a caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A mesma letra de 32 anos atrás. Clarice segura o envelope com as mãos trêmulas, porque algumas promessas atravessam o tempo e algumas esperas nunca foram em vão. Antes de continuar essa história, me faz um favor? Se você acredita que existem amores capazes de sobreviver ao tempo, à distância e ao silêncio, se você já esperou por alguém ou já foi esperado, deixa seu like agora, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Porque essa história é sobre todos nós que um dia prometemos voltar e sobre aqueles que nunca deixaram de acreditar. Vamos lá. A casa de Clarice fica na Rua das Amendoeiras, número 17. É uma casa simples, pintada de branco, com uma varanda de madeira que range quando chove. Na frente, um jasmineiro que ela mesma plantou há 15 anos. O perfume invade a sala todas as tardes. Dentro, tudo é organizado e silencioso. A máquina de costura ocupa o canto da sala, cercada por rolos de tecido, linhas coloridas e moldes de papel vegetal. Na parede, um calendário antigo, daqueles que vêm com paisagens de fazendas. Na cozinha, o café sempre pronto. Na varanda, uma cadeira de balanço onde Clarice se senta ao fim do dia para ouvir o barulho do mar, que fica a 3 quadras dali. Ela conhece todos os vizinhos pelo nome. Dona Irene, que vende pães caseiros. Seu Valdemar, que conserta bicicletas na garagem. A menina do número 23, que passa correndo toda manhã com seu cachorro. É uma vida mansa, uma vida que cabe em rotinas pequenas. Mas Clarice não é uma mulher triste. Ela sorri quando cumprimenta as pessoas, escuta com atenção, faz bolo nos aniversários das vizinhas. Só que às vezes, no meio de uma costura, ela para, olha pela janela e parece estar esperando alguém que nunca chega. Clarice não fala sobre o passado, não com frequência. Mas as pessoas da rua sabem que ela foi noiva uma vez, que ele foi embora para trabalhar longe, que prometeu voltar e que nunca voltou. Alguns dizem que ele esqueceu dela, outros dizem que deve ter formado outra família. Clarice nunca confirma nem desmente. Ela apenas sorri e muda de assunto. Mas à noite, quando a casa fica em silêncio, ela abre a caixa de sapatos, pega uma carta qualquer e lê. Querida Clarice, ainda me lembro do dia em que nos conhecemos na estação. Você usava um vestido azul e carregava uma mala mais pesada que você mesma. Eu te ajudei, você sorriu. E eu soube, naquele instante, que nunca esqueceria o seu rosto. Ela dobra a carta com cuidado, coloca de volta no lugar e fecha a caixa. Porque algumas coisas são guardadas não para serem vividas de novo, mas para não serem esquecidas. E Clarice nunca esqueceu. Nunca quis esquecer. É uma terça-feira. O dia começa como todos os outros. Clarice acorda às 6, prepara café, rega o jasmineiro. Abre a máquina de costura e retoma o trabalho em um vestido de festa. Às 10 da manhã, o carteiro passa. Ela ouve o barulho do portão, o som das cartas caindo na caixa de correio, mas não levanta logo, nunca levanta logo, porque no fundo ela já desistiu de esperar.
Mais tarde, quando vai buscar as contas de água e luz, vê o envelope, branco, sem carimbo dos correios, apenas o nome dela, escrito à mão, com a letra firme e levemente inclinada para a direita. A letra de Augusto. O coração de Clarice dispara. Ela segura o envelope contra o peito, como quem segura algo frágil demais para cair. Volta para dentro. Senta na cadeira da cozinha. Respira fundo e abre. Dentro, uma única folha de papel. Poucas linhas. Clarice, peço perdão por todo o silêncio. Houve razões que só agora posso explicar, mas a promessa que fiz nunca foi quebrada. Eu voltei. Estou aqui. E se você ainda quiser me ver, estarei no mesmo lugar onde nos despedimos. Sábado, às 3 da tarde. Augusto. Clarice lê 3 vezes, 4 vezes. Depois dobra a carta com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E percebe que está chorando. Não de tristeza, de espanto. Porque, depois de 32 anos, a promessa que o tempo guardou acaba de ser devolvida. Clarice passa os próximos dias em estado de suspensão. Continua costurando, continua regando o jasmineiro. Mas o coração bate diferente. Na quarta-feira, ela vai até o armário e tira o vestido que usava quando Augusto partiu. Azul marinho, com botões de madrepérola. Está apertado agora, claro. Ela não é mais a mesma moça de 29 anos que ele deixou na estação. Mas ela guarda o vestido na frente do espelho e sorri, porque ainda reconhece a mulher que foi e ainda acredita na mulher que é. Na quinta-feira, Dona Irene pergunta se ela está bem. Você está diferente, Clarice. Estou? Está. Parece mais leve. Clarice sorri. Talvez eu esteja. Na sexta-feira, ela vai ao salão. Corta o cabelo. Não muito. Apenas o suficiente para se sentir renovada. A cabeleireira pergunta se há alguma ocasião especial. Só um reencontro, diz Clarice. Com quem? Com alguém que eu nunca deixei de esperar. E na noite de sexta, antes de dormir, ela abre a caixa de sapatos mais uma vez. Pega a primeira carta, a última carta e todas as do meio. Lê algumas em voz alta, sozinha, como quem reza. Querida Clarice, o trabalho aqui é duro, mas penso em você todos os dias. Prometo que quando voltar vamos recomeçar tudo. Clarice, ainda guardo a foto que você me deu. Está desbotada, mas o seu sorriso continua inteiro. Não sei quando poderei voltar, mas nunca desisti de nós. E então, a última. A carta número 53. Clarice, algo aconteceu. Não posso explicar agora, mas preciso que você confie em mim. Se um dia eu puder voltar, voltarei. E você saberá que nunca te esqueci. Augusto. Ela fecha a caixa. E pela primeira vez em 32 anos, dorme em paz. Porque amanhã é sábado. E amanhã ela vai descobrir o que o tempo guardou. Sábado amanhece claro. Céu azul. Vento suave. Clarice acorda cedo, mas não consegue comer. O estômago está fechado. As mãos tremem enquanto ela escolhe a roupa. Um vestido simples, bege, com flores pequenas bordadas na gola. Sapatos baixos. Um casaco leve, caso esfrie. Ela se olha no espelho. E pela primeira vez em muito tempo, não vê uma mulher sozinha. Vê uma mulher que teve coragem de esperar. Mas no caminho até a porta, a dúvida chega. E se ele não for? E se for uma brincadeira cruel? E se ele aparecer, mas não for mais o homem que ela amou? E se ela não for mais a mulher que ele esperava encontrar? Clarice senta na beira da cama. Respira fundo. Fecha os olhos. E lembra de uma frase que sua avó costumava dizer. O medo de amar de novo é maior que o medo de nunca ter amado. Ela levanta, pega a bolsa e sai de casa. Porque depois de 32 anos, ela precisa saber. Nem que a resposta doa, ela precisa saber. O lugar da despedida foi a antiga estação de trem. Fica no fim da cidade, perto do porto. Hoje em dia, os trens não passam mais. A estação foi transformada em um pequeno museu comunitário, com fotos antigas da cidade e objetos doados por moradores. Clarice chega 10 minutos antes das 3.
O coração bate tão forte que ela ouve o pulso no ouvido. Ela caminha devagar pelo pátio de pedras. Passa pela bilheteria antiga, pelas placas enferrujadas, pelos bancos de madeira onde tantas pessoas esperaram por partidas e chegadas. E então ela vê um homem de costas, cabelos brancos, ombros levemente curvados pelo tempo. Ele está parado na plataforma, olhando para os trilhos vazios. Clarice para, respira e fala com a voz trêmula. Augusto. Ele se vira, e ela vê o rosto que nunca esqueceu. Mais velho, claro, marcado, cansado, mas os olhos são os mesmos, e o sorriso é o mesmo. Clarice. Ele não corre, não faz gesto dramático, apenas fica parado, como quem não acredita que ela está ali. Eles se encaram por longos segundos. E então, Clarice pergunta a única coisa que importa. Por que você não voltou? Augusto baixa os olhos. Porque eu não pude. Ela dá um passo à frente. Eu esperei, Augusto. Esperei tanto tempo. Eu sei. Então por quê? Por que você sumiu? Augusto respira fundo e começa a falar. 3 meses depois que parti, recebi uma notícia. Minha mãe estava doente, muito doente. Precisava de cuidados, de remédios caros, de alguém ao lado dela. Eu voltei correndo. Mas não voltei para cá. Voltei para a cidade onde ela morava, no interior de Minas. Larguei tudo, o trabalho, os planos, e fiquei com ela. Durante 7 anos, Clarice, 7 anos cuidando, e no meio disso perdi o endereço das suas cartas, perdi o contato. Escrevi dezenas de vezes para a Rua das Amendoeiras, mas nenhuma voltou com resposta. Pensei que você tinha se mudado, ou que tinha seguido em frente. Quando minha mãe faleceu, eu estava quebrado, financeiramente, emocionalmente. Levei anos para me reerguer, e quando finalmente consegui, pensei que era tarde demais, que você tinha me esquecido, que eu não tinha mais o direito de voltar. Clarice ouve tudo em silêncio. As lágrimas escorrem, mas ela não desvia o olhar. E por que você voltou agora? Augusto sorri com tristeza. Porque encontrei uma das suas cartas. Estava guardada numa caixa velha, no fundo de um armário. E quando li, percebi que você nunca deixou de me esperar e que eu nunca deixei de te amar. Clarice fecha os olhos, respira fundo e então diz com a voz firme: eu nunca parei de esperar, Augusto, mas não porque eu estava presa ao passado. Eu esperei porque acreditei na promessa, porque acreditei em você e porque acreditei que o amor verdadeiro não se perde no tempo. Ela abre os olhos e encontra os dele. E eu ainda acredito. Augusto dá um passo à frente e pela primeira vez em 32 anos, toca a mão de Clarice. Ela não recua, não hesita. Apenas fecha os dedos em volta dos dele e sente que naquele toque está tudo que foi perdido e tudo que ainda pode ser encontrado. Eu não vim aqui pedir que você me perdoe, diz Augusto. Eu vim pedir uma chance de recomeçar, não onde paramos, mas de onde estamos agora. Clarice olha para ele e pela primeira vez sorri, um sorriso leve, tranquilo, cheio de paz. Augusto, eu passei 32 anos aprendendo uma coisa, que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, é aquele que, mesmo falhando, ainda encontra um caminho de volta. Ela aperta a mão dele. Você voltou, não como eu imaginei, não quando eu esperava, mas você voltou, e isso é o cumprimento da promessa. Augusto fecha os olhos, vencido pela emoção. Eu nunca deixei de te amar, Clarice. Eu sei, e eu também nunca deixei. E ali, na plataforma vazia de uma estação que não recebe mais trens, 2 corações que esperaram o tempo certo finalmente se encontram, não no passado, mas no presente, onde o amor sempre deveria estar. 3 meses depois, Clarice e Augusto caminham juntos pela Rua das Amendoeiras. Ele voltou para ficar. Alugou uma casa pequena, 2 quadras acima. E aos poucos, eles reconstroem o que o tempo separou. Não com pressa, não com ilusões,
mas com a paciência de quem sabe que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Eles tomam um café juntos todas as manhãs, caminham até o mar ao fim da tarde e, à noite, sentam na varanda de Clarice para ouvir o vento. Às vezes, ela pega a caixa de sapatos. E eles leem as cartas juntos, rindo das promessas antigas e fazendo promessas novas. Promessas que agora podem cumprir, juntos. Porque o amor à distância não é sobre quilômetros, é sobre tempo e fé. E sobre a coragem de esperar, mesmo quando tudo diz para desistir. Clarice esperou 32 anos e Augusto voltou, não porque o tempo passou, mas porque a promessa nunca foi esquecida. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você espera, ou com alguém que ainda acredita que o amor verdadeiro atravessa qualquer distância. Deixa seu comentário aqui embaixo contando. Você já esperou por alguém ou alguém já esperou por você? E se você acredita que existem promessas que o tempo guarda, aperta esse like agora. Porque enquanto houver fé, o amor nunca está perdido. Ele está apenas esperando o momento certo de voltar.